Bom, pessoal, vamos retomar aqui o nosso curso de produção de conteúdo. Eu quero continuar falando dos nossos elementos que compõem aí uma boa produção. A gente falou de pauta, a gente já falou de palavra-chave, é hora de falar de persona, que inevitavelmente a gente já abordou em algum momento das nossas aulas anteriores, porque, assim, os assuntos não são totalmente dependentes, eles se relacionam totalmente, tá? Então, você provavelmente já sabe o que é persona, enfim, mas aqui eu quero deixar alguns conceitos claros e como a gente pode trabalhar isso a nosso favor na produção de uma pauta, beleza? Então, vamos começar falando sobre o que é persona. Eu gostei da definição do André Siqueira, lá dos resultados digitais, trouxe elas aqui para vocês. Mas, em resumo, a persona é uma representação do seu cliente ideal. Quando eu digo seu, é tanto para um negócio, caso você seja o dono do seu site, do seu projeto, tanto do seu cliente, né? Caso você esteja aí fazendo um trabalho de produção de conteúdo. Você tem que saber para quem que você vai conversar, né? E a ideia da persona, ela é justamente representar esse cliente, né? Mostrar quem é essa pessoa que você está conversando. Isso vai influenciar totalmente o jeito que você vai escrever, né? Então, vamos supor que você tenha que fazer uma pauta aí sobre finanças, tá? Aí, faz sentido você escrever sobre investimentos em opções, que para quem não conhece é um ativo bastante arriscado e bastante volátil, que a pessoa pode ganhar bastante dinheiro, mas também pode perder em curto período de tempo. Para uma pessoa cuja preocupação é não perder dinheiro, não faz sentido, né? Essa pessoa não está interessada nisso, ou então se uma pessoa está buscando quitar dívidas, por que ela vai investir num negócio de alto risco e tudo mais? Então, você tem que, essa sua pauta, por mais que seja do mercado financeiro, ela tem que conversar com a pessoa, né, com a persona, que no caso é a personificação de um cliente, o que ela quer ler, o que ela quer pesquisar, o que ela interessa. Porque senão ela vai fechar e vai sair e esse lead vai ser perdido, tá? Tanto para o seu projeto como para o seu cliente. Então, o que é uma persona assim de maneira mais prática? Vocês vão pegar dados, né? Se você só é o produtor, provavelmente você vai receber isso pronto, mas se você estiver criando a sua persona, você vai precisar de dados. Alguns dados eles são fáceis de obter, a gente consegue ir pela própria internet, pelos relatórios do Facebook, do Analytics e tal. Outros já são mais complexos, como a gente vai ver ao longo do artigo, da aula, tá bom? O grande objetivo aqui é você transformar esse seu público numa pessoa, uma pessoa humana. Então, uma pessoa com medos, com sonhos, com prazeres, com desejos, com preocupações. E a partir disso, criando esse perfil mais aprofundado, e aí a gente vai ver que, ao contrário do público-alvo, a persona envolve aspectos mais subjetivos, como questões emocionais, as preocupações, os medos. E, em base disso, você consegue fazer um conteúdo muito mais personalizado e focado aí em quem você quer atingir, tá bom? Então, já que eu citei o público-alvo, o que diferencia a persona do público-alvo? Basicamente, é o foco e a abrangência dada aí para esse seu cliente ideal, né? O público-alvo, ele é bem genérico, assim, bastante abrangente. Então, pessoas entre 20 e 30 anos, de classe social média, que tem esse objetivo de trabalho. A persona não, ela vai humanizar o seu cliente em detalhes. Então, os dados demográficos que são usados para o público-alvo, eles também são usados para construir uma persona. Só que a gente não para aí, a gente vai buscar dados comportamentais e psicológicos também, para trazer aí uma personificação bem real desse tipo de cliente e como que a gente pode fazer para atingi-lo com os nossos conteúdos, tá bom? Então, eu até trouxe aqui já para adiantar, o público-alvo ele vai focar basicamente em dados demográficos. O que é dado demográfico? Faixa etária, localização, que é onde ele mora, classe social, profissão, escolaridade, esses dados assim que geralmente a gente preenche em cadastro e tal, né? Então eles são bem simples, bem objetivos, não tem muita margem para interpretação. Então, eles compõem aí um público-alvo. Já no caso da persona, além desses dados demográficos que a gente já viu, a gente também vai incluir dados comportamentais. Então, alguns gostos pessoais, qual que é o estilo de vida, o que essa pessoa gosta de fazer, quais são os valores, né? O que preocupa ela? Pô, a preocupação dessa pessoa é perder o emprego, é perder um familiar querido, né? Quais são os objetivos? Ela quer viajar ao mundo, ela quer subir na carreira, enfim. Tudo isso vai ser englobado num pacote de persona. Aí você me fala assim, pô, mas isso não é muito individual? Sem dúvidas. Mas se você pegar um pacote aí de 1.000 clientes de uma marca, muitos deles têm alguns desafios e preocupações similares a um projeto, vamos dizer assim, de personificação, que é justamente a sua persona. Então, também não adianta se nesse pacote de 1.000 pessoas que são compradores de uma marca, uma tem um objetivo de, sei lá, ter 20 cachorros. Não adianta você colocar isso como regra,
porque você vai atingir um público muito pequeno. Agora, subir na carreira talvez seja algo que essa marca tenha como objetivo pessoal de, sei lá, 60% dos seus clientes. Aí já faz sentido você usar isso como dado. Beleza? A gente vai ver daqui a pouquinho como que chega nessas conclusões. Antes, por que é tão importante para um produtor de conteúdo se preocupar com a persona e não só com a pauta e com a palavra-chave que a gente viu anteriormente? Primeiro, tom de voz adequado, né? Então a gente já falou aqui outras vezes sobre tom de voz, mas se você está fazendo um conteúdo para um advogado, ele provavelmente vai prezar muito por formalização, por uma norma culta da língua portuguesa, por uma padronização, uma coisa bem falada. Já se você está pegando alguém de comunicação, sei lá, um DJ, alguém em alguma área de festas e tal, se você for muito duro, você vai mostrar que talvez você esteja um pouco desconectado com esse público, que é um público jovem, um público mais moderno, um público mais atualizado. Então, esse tom de voz ele tem que ser adequado, a gente adequa com base na persona, que basicamente é com quem a gente está conversando, tá? Na sequência, isso também orienta o tipo de conteúdo a ser produzido. Eu já dei um exemplo de finanças, mas a gente pode aplicar isso em diversos níveis, né? Em diversos fatores. O tipo de conteúdo ele tem que ser personalizado para essa sua persona, né? Então, tem que sempre ver o que ela tá, que tipo de pesquisa ela faz, o que ela busca na internet. E aí entram essas coisas que a gente já conversou. Quais são os sonhos? O que faz ela pesquisar algo? O que faz ela se interessar por um assunto? O tipo de conteúdo que você vai produzir tem que conversar com tudo isso, ou essa persona vai para um concorrente, vai pesquisar por um resultado mais próximo do que ela realmente almeja aí nas suas pesquisas. Então, além disso, eu citei aí também os assuntos, entender que tipo de tema que você tem que trabalhar aí para trazer esse cliente para o seu site ou o site do seu cliente. E também criar uma estratégia de marketing adequada. Então, quais são os canais que você vai usar? Quais são as redes sociais que cabem na sua estratégia de marketing? O Instagram, por exemplo, é uma rede social que no momento que esse vídeo está sendo produzido, é uma das redes sociais mais importantes, né? As pessoas estão usando muito, está crescendo pra caramba e tudo mais. Mas se o seu cliente não está lá, não adianta você usar o Instagram, entendeu? Você tem que usar a rede social que ele frequenta, as mídias que ele frequenta, os canais que ele frequenta, tá bom? Então, como que a gente cria essa persona? E aí eu repito, se você só está produzindo um conteúdo como um freelancer, né? Então, você já está trabalhando para alguém, esse seu cliente, ele deve te entregar a persona, tá? Você não tem que construir uma persona para um projeto que já está estruturado. Ele já tem essa informação, ou deveria ter. Então, se você receber uma pauta, solicite esse tipo de dado antes de começar a produzir o conteúdo. Agora, se você está fazendo o seu próprio projeto, você ainda não tem esse hábito de escrever para alguém, vamos criar uma persona aqui rapidinho, então, para você entender os passo a passo. São 4 etapas, né? Na verdade, é uma etapa que a pesquisa que a gente vai falar agora, que a gente vai coletar os dados, porque, como eu falei, apesar da persona ser uma personificação de um cliente, ela é uma personificação real. Então, não basta você ter uma loja de doces e definir que a sua persona não tem preocupação com alimentação saudável. Não, você tem que ter dados reais que embasem essa teoria para você, e a partir disso, escrever os conteúdos para sua doceria, né, para fazer o seu marketing digital aí, de acordo com esses dados reais. E como que você vai conseguir isso? Os dados demográficos, como eu falei, se você tiver alguma participação virtual ou digital, você consegue com muita facilidade. Então, se você tem um site e instala o Analytics lá, você já vai saber faixa etária do seu visitante, em qual é o país que ele reside, quais os horários que ele acessa, se ele acessa pelo computador, pelo tablet, pelo celular, enfim, tem uma série de dados aí que vem automáticos. Para os dados mais subjetivos, que são os comportamentais e os psicológicos, que entram na persona e que não entram no público-alvo, por exemplo, você vai precisar fazer uma pesquisa ou uma entrevista aí com os seus próprios clientes. Eles têm que te dar esse tipo de informação. Como é que você vai saber quais são os sonhos comuns, quais são as motivações? Então, isso vai ter que envolver um trabalho um pouco maior aí de pesquisa de entrevista. Você pode fazer uma pesquisa, no caso de um projeto digital, por um formulário do Google, enfim, existem várias ferramentas. Você pode contratar uma empresa para te ajudar com esse processo, mas é muito importante que você mapeie aí os comportamentos e gostos do seu cliente, do seu consumidor, para a partir disso criar conteúdos mais personalizados que vão trazer mais resultado aí para o seu negócio, para o negócio do seu cliente, caso você esteja trabalhando, tá? Então, os dados demográficos eu não vou me estender, eu já expliquei basicamente aqui como funcionam, né? São os dados mais simples possíveis, opção, gênero, faixa etária, enfim, e isso você consegue hoje em dia com os relatórios das ferramentas online, então, muito simples. O que seriam agora, vamos falar um pouco mais de dados comportamentais.
Esses dados comportamentais são os hábitos e as rotinas que o seu cliente tem. Então, qual que é a rotina desse cara ou dessa mulher? Eles acordam cedo para trabalhar, ou eles têm uma rotina um pouco mais noturna, trabalham em casa, podem começar mais tarde. De final de semana, o que eles gostam de fazer? Eles ficam em casa, acessando a internet, vão ao shopping, gostam de viajar para o interior, visitam família, enfim. Tudo isso aí tem que ser entendido aí como um estilo de vida, né? Qual que é o padrão social que essas pessoas têm, né? Elas interagem com os outros, saem bastante, são mais reservadas, enfim. As redes sociais, que eu já mencionei também, ela está no Instagram, ela usa o Facebook, qual que é o interesse que ela tem nas redes sociais, quais são os temas que ela pesquisa. Enfim, é tentar mapear, basicamente, como se comporta o seu cliente fora do momento da compra. Então, esse que é um ponto importante sobre a persona. Os dados não são únicos e exclusivamente sobre ele comprando, mas é como é a vida dessa pessoa, né? Então, o que faz ele se interessar por algo? Como que a gente pode atingi-lo num sentido positivo, né? De trazer ele para mais perto da gente, tá? E, por fim, a gente tem os dados psicológicos, que são ainda mais difíceis de encontrar do que os comportamentais, porque nem sempre as pessoas estão dispostas a nos fornecer esse tipo de informação, mesmo em pesquisa. Por quê? Aqui a gente não vai falar só do que ela faz segunda-feira de manhã. A gente vai falar dos medos dela. A gente vai perguntar sobre o que faz ela perder o sono, de preocupação. A gente vai perguntar quais são os sonhos, o que ela deseja ter na vida, o que ela realmente gostaria. E assim, pense em você mesmo. Dificilmente a gente consegue ser 100% sincero com o outro sobre essas questões mais pessoais, mais íntimas, né? Mas, de qualquer forma, as poucas pessoas que trouxerem algum tipo de informação verdadeira e relevante ajudam a gente a entender isso e trabalhar. Então, voltando ali para a sua doceria, se você percebe que existe uma grande quantidade de pessoas que tem como medo engordar ou ter problemas de saúde no futuro, poxa, talvez faça muito sentido você ter conteúdos voltados para uma linha mais saudável, uma linha de doces fit, ensinar receitas mais saudáveis, falar sobre como equilibrar isso, convidar uma nutricionista para fazer uma entrevista que gere um conteúdo sobre esse assunto. Então, em ordem de criação de conteúdo, eu diria que os dados psicológicos são os mais importantes e os dados demográficos os menos importantes. Todos os três conjuntos de dados vão ter a sua importância dentro de uma persona, mas a gente não pode dizer que os dados demográficos, que são absolutamente genéricos, têm o mesmo peso que os psicológicos, né? Esses dados psicológicos são meio que a mina de ouro do marketing de conteúdo, principalmente focado em conversão e venda. Né? Então, quando você precisar que o seu cliente se engaje aí com o seu produto, com o seu conteúdo, é essencial que você tenha alguma conexão psicológica com ele. Tá? Então, os dados comportamentais ajudam, mas não tanto quanto essa parte psicológica, para você ativar gatilhos mentais, falar sobre os medos que ele possa ter que engaje ele em se interessar pelo produto, e até mesmo os valores dessa pessoa, né? No mundo dos negócios, quando eu trabalhei em shopping, existiam 3 temas que você não devia abordar, né? Futebol, religião e política, porque são temas que são polêmicos, que vão gerar algum tipo de estresse e que talvez o seu cliente não queira mais comprar só por conta disso. Se você identifica ali que tem um valor ético muito forte do seu cliente, né? Então, por exemplo, que ele boa parte desse seu público-alvo, por qualquer motivo, é muito religioso, por que você vai entrar num debate sobre religião, num conteúdo, por qualquer razão que seja, entendeu? Por que você vai questionar valores desse seu cliente? Então, é importantíssimo você entender esses dados psicológicos para poder montar um conteúdo focado e orientado para um cliente, para que ele se sinta engajado aí com a marca, com o projeto, enfim, independente do que você estiver produzindo, tá? O que não fazer? Você não pode criar uma persona sem dados reais. Então, assim, da sua cabeça. Se você fizer isso, vai dar problema. Você vai ter aí uma persona da tua cabeça, né? Então, você vai trabalhar com dados fakes, com dados que não são reais, e você vai produzir conteúdos em base de achismo. E no marketing, assim como outras áreas, não é um bom caminho, tá? Outro erro que você não pode cometer aí é simplificar demais a sua persona. Então, fazer ela meio como se fosse um público-alvo. Como eu falei, dados muito genéricos, faixas muito abrangentes, porque aí você não sabe exatamente com quem você está conversando. E, por outro lado, você também não deve exagerar. Então, você não precisa ter uma persona para o seu projeto. Até porque, se você tiver mais de um produto nessa sua linha do projeto para oferecer, então, pensando aí, voltando para o exemplo de finanças,
Às vezes o seu cliente é um educador financeiro, então ele tem curso desde como funciona a Bolsa de Valores até técnicas avançadas de investir na Bolsa de Valores. São pessoas diferentes dentro de um mesmo segmento. Então você pode ter mais de uma, você só não pode ter 20, porque aí é muito detalhe e você dificilmente vai conseguir se comunicar com essas 20 ao longo do tempo, né? Então você pode ter aí 2, 3, estourando aí 4, 5 pessoas para você poder trabalhar, tá? E aí, só porque eu acabei esquecendo de colocar aqui, eu vou trazer aqui um exemplo do próprio Conexão Freelancer aí, como que a gente poderia criar a nossa persona se fosse aí num passo a passo. Então, eu vou chamar a nossa persona de Ana, né? A gente vai falar sobre a Ana. E aí, eu consigo já ir montando a persona com os dados que eu tenho. Então, é uma pessoa jovem, eu vou dar, então, 24 anos para a Ana. Ela é formada em designer gráfico, ela trabalha para uma agência, enfim, tá vendo? Eu estou, basicamente, traçando essa personificação de todo o meu público numa série aí de fatores mais objetivos, né? Então, eu estou realmente eu estou humanizando esse meu cliente numa pessoa só. Então, além disso, a Ana, ela trabalha fixo, mas ela gosta de viajar, então ela gostaria de ter mais tempo livre, ela sente que ela não é remunerada, então, assim, esses são alguns comportamentos que eu posso ver na Ana e, de novo, trazer ali alguns conjuntos de dados como uma personificação. Então, eu já sei alguns pontos aí de comportamento da Ana. Eu sei o que ela gosta, eu sei o que interessa para ela. Ela quer ser uma profissional de designer gráfico, ela quer ter a própria agência, enfim, são algumas das coisas que a gente pode trabalhar. E nos dados psicológicos é o mesmo exercício. Então, eu sei que a Ana, apesar de trabalhar para uma agência, ela se sente mal remunerada, ela se sente que o trabalho não é tão valorizado, ela preferia trabalhar aí por demanda, porque ela é muito produtiva. Ao mesmo tempo, eu sei que ela tem um medo de ficar sem salário, então esse ganho fixo que ela tem na agência tranquiliza. Então, o exercício é esse, ir respondendo essas perguntas e traçar como se fosse uma pessoa, como se fosse você descrevendo aí um amigo que, na verdade, é seu cliente, seu público-alvo, mas de uma maneira bem abrangente. Beleza? Então, eu espero que tenha dado para entender um pouco aí esse universo da persona. Esse é um tema bastante relevante para a produção de conteúdo, então eu espero que eu tenha conseguido transmitir para vocês o mais importante. Lembrando que, para a produção de conteúdo em si, o mais importante é o começo da aula e a avaliação aí de cada um desses itens de dados, né? Você não vai precisar criar uma persona, mas se você precisar criar uma persona, você também aí tem uma base muito bacana para poder dialogar de maneira pertinente e abrangente aí, com o seu cliente, para que ele se engaje aí com a marca, com o projeto, com o negócio, e tenha aí um diálogo que possa possibilitar a sua conversão e a melhoria dos resultados ao longo do tempo.